Alô amigos, alô turma, um grande abraço, a todos vocês ligados aqui no Boletim AV, nessa quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023. Véspera de mais um jogo, eu diria, decisivo para o Vasco, visando classificação e entrada no G4, e mais do que nunca, também tentar direto a classificação para a Copa do Brasil. Amanhã às 8h30 da noite no Maracanã, com a maioria absoluta de vascaínos. Vasco da Gama e Botafogo, o mando é do Vasco, a torcida do Vasco superlotando o estádio para empurrar o time, que fez um bom jogo contra o Fluminense, mas perdeu. Mas o futebol é assim, tem sempre a próxima oportunidade. E a gente vai falar desse jogo já já. Porque antes eu quero dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil, que é parceira aqui do Boletim AV, você pode resgatar o seu fundo de garantia por tempo de serviço rapidinho. É só procurar o pessoal da Mais Ágil. Faz aquela pesquisa, vê lá se seu fundo de garantia está depositado. Estando depositado, você entra em contato com esse telefone que está passando aqui embaixo. WhatsApp. E eles dão a consultoria para você e resgatam, antecipando o seu dinheiro em menos de 24 horas. O pessoal da Mais Ágil é craque nisso, absolutamente craque. Tá com dinheiro lá? Entre em contato, eles têm expertise para isso, vão antecipar seu dinheiro e o dinheiro entra na conta rapidinho. E aí você gasta do jeito que você quiser, da maneira que você quiser. É a Mais Ágil, sempre aqui no Boletim AV. Bom, amanhã à noite o Vasco não vai ter seus goleiros titulares. Informação amplamente divulgada, segunda-feira à noite nós levantamos essa lebre aqui. Eu avisei, eu falei que poderia ter essa pegadinha do jogo da terceira rodada. Não deu outra. O que o Vasco não esperava era perder todos os seus goleiros. E por motivos diferentes. Um estava sendo inscrito depois da terceira rodada, o Léo Jardim. Outro foi inscrito no dia 19, teoricamente 48 horas antes do jogo. Foi inscrito na quinta, o jogo seria na segunda-feira, 23. Só que dia 20 foi feriado e a federação ficou ali na dela. Mas o Vasco preferiu, realmente, precaução, não entrar nessa discussão, apesar que tem discussão. E Ivan ficou de fora, assim como Jair, que teria condição de jogo. Eu também falei isso aqui na segunda-feira. Disse que o Jair tinha ido para o treino, disse que o Jair tinha ido para o campo. Estaria em condição plena se não houvesse essa situação do regulamento e da questão da inscrição do Jair. Aí pintou a oportunidade para o Thiago Rodrigues, só que o Thiago Rodrigues também foi inscrito depois da terceira rodada. Mas como inscrito se ele já era jogador do Vasco? O contrato dele terminou em 31 de dezembro. E o Vasco esperou uma manifestação de renovação automática. O que aconteceu? Thiago Rodrigues ficou naquela, vai, não vai, tem proposta, não tem proposta, o contrato se encerrou. Quando ele manifestou o interesse de usar a prerrogativa da renovação automática, foi depois do dia 23, dia 26. Portanto, fez-se um novo contrato. Diferente, por exemplo, do Eric Marcos. O Eric Marcos e o Figueiredo. Figueiredo já estaria fora, mas o Eric Marcos é um jogador que fez uma revalidação do contrato. Fez aí um adendo, um aditivo ao seu contrato. Por isso não houve um novo contrato, apenas um aditivo contratual. E aí o jogador tem condição, mesmo o contrato tendo sido registrado, um novo contrato depois do dia 23. Portanto, o Vasco não vai ter Thiago Rodrigues, nem Ivan e muito menos Léo Jardim. E vamos de Halls. É Halls que vai jogar. O time não deve mudar muito daquele time de domingo contra o Fluminense. Halls, Puma Rodrigues, a zaga com Miranda, Léo e Piton, o meio de campo com os três meninos, Rodrigo, Barros e Matias Galarça, Alex Teixeira completando, na frente Gabriel Peck e Pedro Raul. É o time do Vasco, que entra em campo precisando vencer, para entrar no G4 e poder sonhar com a possibilidade de jogar as semifinais do Campeonato Carioca. E mais do que isso, poder estar na Copa do Brasil de 2024. Porque se o Vasco não ficar entre os quatro, vai ter que disputar a Copa Rio, do 5º ao 8º lugar
para saber o vencedor, e esse vencedor vai entrar na Copa do Brasil de 2024. Situação constrangedora, mas o Vasco já passou por ela, tanto em 20 como em 2021. Dito isso, além da questão envolvendo a situação do campeonato em si, o Vasco está vivendo um momento muito difícil na questão dos clássicos. O Vasco perdeu para o Fluminense domingo seu 9º clássico seguido. Há 9 clássicos contra os grandes do Rio de Janeiro que o Vasco não consegue uma vitória. E por incrível que possa parecer, o Botafogo sempre foi, historicamente, freguês do Vasco. O Vasco sempre teve maior número de vitórias. Mas olha, ultimamente não tem sido assim. Incrível. Até com um velho freguês, o Vasco tem perdido. A gente vai botar os números aí na tela do confronto. São 353 jogos entre Vasco da Gama e Botafogo. 150 vitórias do Vasco, 104 empates, 99 vitórias do Botafogo. Portanto, o Vasco tem 51 vitórias a mais no confronto. São 221 jogos pelo Campeonato Carioca. 93 vitórias do Vasco, 65 empates, 63 vitórias do Botafogo. São 30 a mais do Vasco da Gama. O Vasco fez 540 gols, o Botafogo fez 472. Só que, como eu disse, recentemente não tem sido legal. Nos últimos jogos, os últimos 4, vitória do Botafogo. Dia 13 de fevereiro de 2022, 1-0 Botafogo. Dia 7 de novembro de 2021, 4-0 Botafogo. Aquele jogo lá em São Januário, que praticamente decretou o rebaixamento do Vasco. Dia 31 de julho de 21, o Botafogo venceu por 1-0. E no dia 22 de maio de 21, o Botafogo venceu por 1-0. A última vitória do Vasco, e aí a gente coloca os 5 últimos confrontos, de 5 confrontos, foram 4 vitórias do Botafogo. O Vasco teve uma vitória apenas, 1-0, no Engenhão, no dia 16 de maio de 2021, o Vasco venceu por 1-0, gol do nosso algoz do último domingo, o argentino Germán. Mas olha, pior ainda, nos últimos 20 jogos, foram 6 vitórias do Vasco, foram 4 empates e 10 vitórias do Botafogo. Nos últimos 20 jogos, um compromisso que sempre foi desequilibrado para o lado deles, com muito menos vitórias do que o Vasco, tem sido ao contrário. Olha, não é fácil. A última vitória mais folgada do Vasco aconteceu em janeiro de 2021. O Vasco venceu por 3-0 em São Januário. Só que um mês depois, o Botafogo já estava rebaixado e o Vasco também foi rebaixado. Então foi aquela vitória, que não somou tanto. O Vasco venceu, mas não levou. Olha, é uma situação complicada, é uma situação difícil e cabe a esse grupo tentar vencer o Botafogo para não só quebrar essa escrita, quebrar esse tabu, quebrar isso e trazer a freguesia de volta. É histórico, o Vasco é muito melhor nos confrontos com o Botafogo, mas também trazer a confiança, acabar com essa sequência de 9 jogos sem vencer em clássico, entrar no G4. Há confiança sim, pelo que o time fez no primeiro tempo, principalmente no clássico contra o Fluminense. Bom, outras informações importantes, o zagueiro Manu Capasso fez os exames ontem, nós informamos à noite no News, tudo ok com o Manu Capasso, e hoje o jogador deve estar assinando, em breve deve ser anunciado pelo Vasco, a assinatura do seu contrato. Manu Capasso vai ser jogador do Vasco por 3 anos, com opção de mais 1 ano de renovação, zagueiro de 26 anos, que veio do Clube Atlético Tucumã da Argentina. Capasso só deve ter condição de jogo na semana que vem mesmo, que é quando o Vasco vai jogar pelo Campeonato Carioca. Para a Copa do Brasil, talvez seja muito difícil que ele seja regularizado, por conta de todo o trâmite que existe, vem aí o Carnaval, feriado, enfim, fica mais difícil. Mas para o jogo com o Boa Vista, no dia 27, há uma grande possibilidade de que Manu Capasso esteja regularizado. Sobre renovação de contrato, ontem Marlon Gomes foi ao CT e conversou longamente com o diretor executivo da Vasco SAF, Paulo Brax. E a conversa foi boa. Brax está esperando para conversar com Eduardo Duran, empresário do jogador, que afirmou a gente aqui antes do Sul-Americano que iria esperar o Sul-Americano para sentar e analisar a proposta que o Vasco já fez. Marlon Gomes tem contrato até o final de 2024, mas o Vasco, é claro, quer se precaver, melhorar a multa e fazer um contrato mais longo. Deu a proposta a Uran não respondeu, mas agora o jogador voltou
mais valorizado, campeão, jogando muito, apesar da lesão não ter atuado nos 2 últimos jogos, mas o papo com o Marlon Gomes, soube disso hoje, foi muito bom. O jogador está muito afim de ficar, quer cumprir o contrato, não tem interesse em sair nesse momento, sabe que está muito valorizado, mas tem meio que uma dívida com o Vasco. Quer jogar no profissional do Vasco, quer fazer algo muito grande no Vasco da Gama. Então o papo foi muito bom. Um outro jogador que também está em na pendência de renovação, uma preocupação muito grande, o zagueiro Eric Pimentel. Soube ontem, através do pai, Marcelo Pimentel, ex-lateral do Vasco, que Ulisses Jorge, empresário do atleta, teria uma reunião hoje com Carlos Brasil, diretor da base. O jogador ainda é da base, mas é claro, tratando junto ali com Paulo Brax, é o departamento de futebol, para tentar ajustar. Volto a dizer, repetir aquilo que o próprio Pimentel já falou a nós na semana passada. O Vasco é a prioridade 1, 2 e 3 de Pimentel. Ele quer ficar, mas tem que combinar com o empresário, que está botando o jogo duro, está botando pedra dentro desse caminhão demais, está ficando pesado. O Vasco quer, mas ao que parece as coisas podem se ajustar. E Pimentel, que tem contrato até o meio do ano, a tendência é que renove. Sobre Lelê, nós vamos trazer mais detalhes logo mais no nosso AVNews, que vai ser ao vivo a partir de 9h30 da noite. Situação praticamente resolvida. Lelê joga hoje pelo Volta Redonda, mas amanhã deve ter seu destino traçado. O papo que aconteceu segunda-feira no CT Moacir Barbosa, com Paulo Brax, Johannes Spor, com Márcio Bittencourt, empresário do jogador, e também com Flávio Guilherme, que é o diretor do Itaboraí Profut, deu praticamente a sacramentada. Mesmo não sendo a melhor proposta financeira para o atleta, Lelê está muito afim de ficar no Rio, quer jogar no Vasco, o Vasco é muito forte, o Atlético do Paraná já o procurou diretamente, fez uma proposta, mas o Itaboraí Profut, por conta da relação do Flávio Guilherme com o Abel Braga, já praticamente sacramentou. Lelê vai ser jogador do Vasco. O Vasco vai pagar 500 mil, está aí discutindo a questão de como pagar, mas vai acertar e Lelê deve ser anunciado. Expectativa é para quando? Porque o Volta Redonda ainda disputa o Campeonato Carioca. Se não ficar entre os 4, dia 8 de março está liberado. Se for para a semifinal ou até para a final, o final de tudo é 10 de abril, quando encerra o contrato de Lelê. Vamos esperar, mas é bom a gente esclarecer ao torcedor do Vasco que perguntou: se o Volta Redonda não for para a fase final e o Vasco for, o Lelê tem condição de jogar? Não, não tem condição de jogar. Seria um reforço para o Campeonato Brasileiro. A gente vai trazer mais informações sobre tudo isso, sobre Lelê, sobre Capasso, renovações, contratações. Será que o Vasco está com alguém engatilhado nesse momento? E também mais detalhes do Vasco. Infelizmente, nós não tivemos acesso essa semana ao CT Moacir Barbosa, determinação do clube. Gostaríamos muito de poder produzir o material, de poder trazer depoimentos dos atletas, mas de qualquer maneira a gente tem que respeitar as regras. Amanhã, 8h30 da noite, a bola rola no Maracanã. Nós estaremos ao vivo, direto do maior estádio do mundo, fazendo o nosso pré-jogo a partir de 7h30 da noite. Mas hoje a gente tem o nosso encontro aqui no News, às 9h30 da noite. Em nome da Mais Ágil, parceira, que pode antecipar seu fundo de garantia, nós estamos encerrando o Boletim AV dessa quarta-feira, dia 15 de fevereiro. Um grande abraço, a gente se vê logo mais. Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!